Prosseguindo na interpretação do Apocalipse, versículo por versículo, ainda nesse capítulo 15, versículo 1, essas 7 últimas pragas, vamos explicar o significado do termo no grego para poder entender ainda melhor o que significa. O termo grego plege, traduzido por praga, pode ser também traduzido por golpe, ou ainda flagelo, ou seja, então são os 7 últimos golpes ou os 7 últimos flagelos. Esta revelação descreve os 7 últimos golpes no reino do anticristo. O mesmo termo foi utilizado para descrever o golpe que as 2 testemunhas darão no reino do anticristo. Veja, Apocalipse 11:6. Estas têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. E têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de plege, no grego, pragas, quantas vezes quiserem. Ou seja, aqui poderia traduzir o seguinte, que as 2 testemunhas, elas podem efetuar diversos golpes, todo tipo de golpe possível contra o reino do anticristo. Naquele momento, na primeira metade da grande tribulação, o anticristo está conseguindo enganar Israel. E as 2 testemunhas, então, usam esse recurso, também, lançando golpes, lançando pragas, lançando, no caso, flagelos contra o anticristo. O termo grego é o mesmo. Então, na primeira parte, as 2 testemunhas lançaram essas pragas. O comentário prossegue. Certamente essas pragas têm a finalidade de lembrar os israelitas tudo o que ocorreu no Egito. Então eu falei para vocês, esse momento da segunda metade da grande tribulação, que os 144.000 apareceram no Monte Sião, eles estão com certeza pregando o Evangelho. Sempre lembrando a vocês, muitas pessoas estudam as 2 testemunhas e procuram saber quem são as 2 testemunhas. Isso é o menos importante. O mais importante é qual será a mensagem das 2 testemunhas. É claro que elas vão falar de Jesus para Israel. Se forem Moisés e Elias, como eu acredito que seja, eles aparecerão para falar de Jesus para o povo de Israel. Eles morreram na metade da grande tribulação, ressuscitaram e subiram aos céus. Quem faz isso agora? Os 144.000. Eles certamente vão utilizar tanto o Antigo quanto o Novo Testamento para evangelizar os israelitas. Porém, acredito até que eles darão prioridade para iniciar pelo Antigo Testamento, para levar os israelitas à fé. E um dos temas que eles vão usar, por exemplo, essas pragas caindo, vamos lembrar das pragas do Egito. Certamente, nesse momento, essas pragas estão caindo sobre o reino do anticristo. Sobre o povo de Israel, essas pragas não caem. Então, os 144.000 vão falar, olha, está acontecendo o mesmo que aconteceu no Egito. Teve a praga das trevas, mas está escrito que Israel tinha luz. As pragas matavam os animais primogênitos dos egípcios, não os de Israel. Então essas pragas vão estar caindo sobre o reino do anticristo. O comentário prossegue. O sermão dos 144.000 será uma comparação com os acontecimentos que eles estarão vivenciando e a libertação do Egito. Mas pense que, por outro lado, existe uma ideologia no mundo hoje que ela vai estar reinando durante a grande tribulação. Como eu disse para vocês, o principal rabino de Israel, David Wolpe, ele fala que isso aqui é tudo historinha da carochinha, que eles não devem acreditar. Então tem 144.000 pregando, olha, o que aconteceu no Egito é o mesmo que está acontecendo agora. E vai ter um grupo de israelitas, os reformados, eles dizem que eles vão estar aqui na grande tribulação, né? E concordo que eles estarão. O que eles estarão pregando? Estarão pregando o que eles pregam hoje. O que eles pregam hoje? Eles pregam que essa história do Egito aqui é a história da carochinha, que isso aqui não aconteceu. Oficialmente,
a cúpula educacional das igrejas reformadas, elas pregam isso. Aquela pessoa que está lá, às vezes, numa congregação pequena, ela nem sabe disso. Mas o que as igrejas reformadas pregam é isso. Aquela história do Egito, aquilo ali é tudo mentira. Aquilo ali é tudo invenção. Isso não está pregando. Então Israel vai estar, vamos dizer, nesse desafio. Enquanto os 144 mil comparam com o Egito, tem outro grupo dizendo, ó, não acredita nisso, aquilo lá é tudo historinha, aquilo lá não é verdade. O comentário prossegue. Certamente os 144 mil estarão comparando a proteção divina nas pragas do Egito, pois as pragas só atingiam os egípcios, os israelitas estavam protegidos. Veja, Êxodo 8, 22, 23. E naquele dia eu separarei a terra de Gósen, onde os israelitas habitavam, em que meu povo habita, a fim de que nela haja enxames, de que nela não haja enxames de moscas, para que saibais que eu sou Yahvé no meio da terra, e porém separação entre o meu povo e o teu povo. Amanhã será este sinal. Êxodo 9:7. E Faraó enviou a ver, e eis que do gado de Israel não morrera nenhum. Porém o coração de Faraó se endureceu, e não deixou ir o povo. Êxodo 9:26. Somente na terra de Gósen, onde os israelitas habitavam, né, onde estavam os filhos de Israel, não havia saraiva. Ou seja, essas 7 trombetas que vão cair, essas 7 taças que serão derramadas, elas vão atingir o reino do anticristo. Os 144 mil vão comparar isso ao que aconteceu no Egito. Mas para isso, os israelitas precisam crer naquela escritura. E como eu disse, um dos mais influentes de Israel hoje, o rabino David Volpe, ele prega que aquilo ali é tudo história da carochinha. Ele prega isso oficialmente. Ele fala nesse vídeo que você tem no YouTube: eu sigo a linha de Israel Finkelstein. O êxodo não aconteceu. Ou seja, ele desmente isso tudo. Êxodo 10:23. Não viu um ao outro, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias, na praga das trevas, mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Ou seja, a praga das trevas atingiu só o Egito. Então eu uso esse momento aqui, dizendo, os 144 mil vão pregar o que? Olha, o que está acontecendo agora é o mesmo que aconteceu no Egito. E o comentário diz, como aconteceu no Egito, os israelitas estarão protegidos dessas 7 últimas pragas. O versículo conclui afirmando que nessas 7 últimas pragas é consumada a ira de Deus. Ou seja, essas 7 últimas pragas, elas fazem parte daquele ato final de pisar o lagar, né, da colheita da uva. Por isso que eu acredito, né, como hipótese, que essas 7 taças são lançadas nesses 7 últimos meses entre a ceifa e a vindima. A ira de Deus é a forma profética de descrever a ação divina contra as nações que se aliarão ao dragão, né? Ou se aliaram ao dragão desde os dias de Nimrod, no passado mesmo. As nações que se aliaram ao dragão desde os dias de Nimrod, para desfazer o plano de Deus na terra. Observe a harmonia da profecia de Israel com esses últimos 7 meses da grande tribulação. Veja Isaías capítulo 13, versículos 3 e 4. E eu dei ordem aos meus santificados, sim, já chamei os meus valentes para a minha ira, os que exultam com a minha majestade. Já se ouve a gritaria da multidão sobre os montes, semelhante a de um grande povo, a voz do rebuliço de reinos e de nações já congregadas. O Senhor dos Exércitos passa em revista o exército de guerra, ou seja, ele está descrevendo esse momento final, essa preparação para a batalha do Armagedon. A pergunta de João Batista continua sem resposta dos judeus. Quando aqueles judeus que não se arrependiam de fato, como Joel disse para eles, vocês vão ter que rasgar o coração de vocês para conseguir esse perdão, né? Eles não faziam isso nos dias do Novo Testamento. João Batista fez uma pergunta a eles:
E vendo ele, muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Ou seja, eles ainda não aprenderam a fugir da ira futura. Israel enfrenta a ira do anticristo nesse período de grande aflição. Lucas 21, 23, ele diz: mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira sobre este povo. Olha, normalmente, como é interpretado esse versículo? O anticristo vai fazer algo pior que todos os povos já fizeram contra Israel. E uma das coisas que acontecia com Israel nos dias dos romanos, na invasão de Jerusalém no ano 70, é que alguns pegavam mulheres grávidas, tinham que matar a mulher e a criança. E eles enfiavam a espada, matando a criança e a mulher ao mesmo tempo. Outros casos, eles rasgavam a mulher com a espada, tiravam a criança, matavam a mulher e a criança. E às vezes ainda diz que eles amarravam um gato, um animal, dentro da mulher. Flávio Joséfo conta essa história de como os israelitas sofreram nas mãos do exército romano. O anticristo vai fazer a mesma coisa. Flávio Joséfo, ele conta uma história que o sofrimento dos israelitas era extremo, e não era só pelos romanos, não. Era até pelos próprios israelitas. Flávio Joséfo relata que o cerco estava apertando e a fome apertando, então, antes dos romanos entrarem, já tinha israelita sendo morto pelos próprios israelitas. Por quê? Joséfo relata que os soldados israelenses, que ainda estavam ali se preparando para a invasão, para lutar, para eles não podia faltar comida. Então, eles tomavam comida dos israelitas, do cidadão normal, que não podia lutar. Você não precisa ficar forte, tomava a comida dele. Então, ninguém mais tinha comida. Eles tomavam e quem se recusava, eles matavam. E Flávio Joséfo relata que certa vez um soldado israelense, desses que tomava comida do outro israelense e matava quem se recusava a entregar, ele sentiu cheiro de carne assada. E eles, como eles ainda têm comida aqui, invadiram uma casa, encontraram uma mulher se alimentando de uma carne. Que carne é essa que você está se alimentando? Traz aqui. Ela levou. Era o filho dela, que ela já estava comendo partes do corpo, porque ela deveria estar com fome há muitos dias. Aqueles soldados nem conseguiram comer, porque eles não estavam tantos dias sem comer. Mas essa maldade relacionada até dos israelitas que viviam ali em Jerusalém, que tomava comida dos outros israelitas e matavam. Depois que ocorre a invasão, então, eles vão matar ainda mais. Mas antes mesmo de ocorrer a invasão, a fome era tão grande em Jerusalém, comparando aquele momento com o que o anticristo vai fazer. E a história diz que israelitas se jogavam do muro para tentar fugir, sair e pegar comida, porque ali dentro não tinha mais comida. Eles se jogavam do muro e tentavam sair correndo. Os soldados romanos capturavam e crucificavam eles. Ou seja, eles não podiam fugir para comer. Quem fugia para comer, para se alimentar, os soldados romanos capturavam e crucificavam. Segundo Flávio Joséfo, eram 5.000 israelitas que eram crucificados por dia. Desculpe, eu errei nesse número. Eram 500 israelitas que eram crucificados por dia. Depois eu vou procurar botar uma mensagem, mas eram 500 israelitas, é isso mesmo, eram 500 israelitas que eram crucificados por dia, tentando fugir para ganhar comida, até que os romanos vão invadir e aí vão matar muito mais, né? Bom, o comentário prossegue. O exército do anticristo, formado de todas as nações, sofrerá a ira de Deus. Então o exército do anticristo, ele chegou até Jerusalém, pela profecia. Nesse espaço que ele invadiu, o que ele deve ter matado de israelitas já é uma quantidade grande, mas ele chega a cercar Jerusalém. Zacarias capítulo 1, versículo 15, ele diz:
E com grandíssima ira estou irado contra as nações em descanso, porque estando eu um pouco desgostoso, eles auxiliaram no mal, né? Eles se juntaram ao anticristo nesse momento agora, que é o pior de todos. Eles se juntaram ao anticristo para destruir Israel, nesse momento que Deus estava desgostoso com o povo. O comentário prossegue: os juízos ou golpes do Apocalipse caem sobre os ímpios, como foi descrito no quarto selo. O inferno acompanhava o quarto cavaleiro, ou seja, não é a primeira vez que na grande tribulação ocorre um juízo só sobre ímpios dentro da grande tribulação. No capítulo 6, talvez ainda existisse cristãos sendo mortos ainda, ok? Mas está na primeira metade da grande tribulação, alguns israelitas estão se convertendo. Pela descrição, os 144 mil se converteram na primeira metade da grande tribulação, pela profecia das duas testemunhas. Então veja esse período ainda na primeira metade da grande tribulação, Apocalipse 6:8. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno seguia, e foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada, com fome, com peste, com as feras da terra. Bom, importante nesse texto que diz que o inferno seguia, ou seja, esse juízo, porque nós vimos que os selos são armas que Cristo tem para tomar a terra das mãos de Satanás, são juízos. Os atingidos por esse juízo, eles já são levados pelo inferno, ou seja, para dizer que o juízo cai sobre ímpios. O comentário prossegue: o inferno seguir o cavaleiro significa que somente os ímpios aliados do anticristo serão atingidos. Bom, nesse texto aqui de Apocalipse, capítulo 15, o versículo 1, ele concluiu dizendo: nelas é consumada a ira de Deus, ou seja, nessas 7 últimas taças é consumada a ira de Deus. E o comentário prossegue: não há dúvida que a grande tribulação tem fases que demonstram uma maior ação do dragão, do anticristo e das bestas, como também uma aceleração do juízo de Deus. Ou seja, a grande tribulação, ela não é única, não é só um tipo de ação do anticristo, não é só um tipo de juízo de Deus que cai tudo ao mesmo tempo, não. Eles vão piorando a situação, ok? E a ação de Satanás, do dragão, também vai aumentando. O comentário prossegue: podemos comparar essas fases de aumento da ação do dragão e o aumento do juízo divino à mensagem dos profetas que falam das dores de parto. Eu vou pegar agora as mensagens do profeta das dores de parto. O que os profetas estão descrevendo? Eles estão descrevendo o sofrimento de Israel durante a grande tribulação. Principalmente na segunda metade da grande tribulação, ela vai aumentando. Elas são como dores de parto. É isso que os profetas vão anunciar. Vamos começar por Jeremias. Jeremias profetizou esse tempo futuro de aumento da iniquidade e aumento do juízo. Ele diz: perguntai, pois, e vede se um homem tem dores de parto. Por que, pois, vejo a cada homem com as mãos sobre os lombos, como aqui está dando a luz? E por que se tem tornado macilento todos os rostos? Jeremias descreve os últimos dias da grande tribulação, as 7 últimas pragas. Eu li o versículo 6, agora vou ler o versículo 7 e 8, presta atenção. Ele disse que eles estão com dores de parto, né? Ele diz: porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante. Esse momento que os homens estarão numa dor como com dores de parto. Ele diz: não houve outro semelhante. E é tempo de angústia para Jacó, porque Israel vai estar sofrendo nas mãos do anticristo, ok? Ao mesmo tempo que tem um grupo se convertendo, o anticristo está aumentando a pressão. Nesse período ele está matando os israelitas enquanto ele está invadindo Canaã. O versículo 8: por que será naquele dia, diz Yahvé dos exércitos,
que eu quebrarei o jugo de sobre o teu pescoço e quebrarei as tuas ataduras, e nunca mais se servirão dele os estranhos. Ou seja, Jeremias está anunciando, esse aqui que eu estou falando das dores de parto, é o momento da libertação final de Israel. Qual é o momento da libertação final de Israel? É no fim da grande tribulação, no dia que eles serão perdoados, no dia do Yom Kippur, no dia do perdão. Esse é o fim da grande tribulação. Então Jeremias está descrevendo esse momento, está comparando a dores de parto. Nesse caso podemos dizer que tanto Israel quanto as nações estarão com dores, como dores de parto, ou seja, crescendo. Israel crescendo pela perseguição do anticristo. E o exército, a humanidade, que o restante das nações faz parte do exército do anticristo, sofrendo com os juízos, que estão aumentando como dores de parto. Então podemos dizer que é uma dor de parto dupla, tanto para os ímpios, né, que estão sofrendo dores de parto, pelo juízo de Deus, e Israel, que está sofrendo pela perseguição do anticristo. Nós sabemos na história que Israel, por exemplo, ele teve período que eles tiveram que sair fugido de Rússia, da Alemanha nazista, né? Do mundo muçulmano. Hoje tem alguns israelitas que vivem lá no Irã, eu já vi reportagem, eles só têm que ficar pianinho, eles não podem falar nada contra os islâmicos, mas existe um israelita que vive lá, ok? Nesse período aqui, o anticristo, ele vai certamente, aqueles israelitas que vivem nos povos aliados dele, esses aí serão mortos. Então a mortandade dos israelitas vão começar pelos israelitas que vivem aqui no Brasil. O Brasil vai estar aliado, todas as nações estarão aliadas ao anticristo na segunda metade da grande tribulação. Nós vimos isso, não há dúvida. Tem alguns que dizem, não, o anticristo vai ter adversário. Ele vai ter adversário na primeira metade da grande tribulação. Apocalipse 13, quando começa a segunda metade da grande tribulação, é dito claramente que por 3 anos e meio, todos os povos, todas as nações, todas as tribos e línguas, todos entregaram poder ao anticristo. Então, nesse momento, o anticristo não tem oposição das nações, ele só tem oposição de Israel. Então, o que vai acontecer com os israelitas que vivem hoje no Brasil? Hoje, o que os historiadores dizem, né, estudo de geografia, de população, eles dizem o seguinte: a quantidade de israelitas que existe no mundo, se voltasse todo mundo para Israel, nem caberia. A quantidade de judeus que vivem no mundo. Bom, quando a igreja for arrebatada, uma grande parte de judeus que vivem no mundo, eles vão estar concordando com essa doutrina. Eles vão acreditar no anticristo. Quando o anticristo chegar dizendo que a Bíblia ela é um monte de mentiras inventadas 600 anos antes de Cristo, o anticristo vai chegar, Igreja Católica, o que você me diz? O que é ensinado aí na PUC? Não, sim, aquilo ali é tudo lenda. 600 anos antes de Cristo que essa lenda foi inventada. Pergunta para os cientistas reformados, os teólogos das igrejas reformadas, que eles dizem que eles vão estar aqui na grande tribulação. O anticristo vai perguntar para eles, né? Essas histórias aí antigas, isso é verdade? Não, isso daí é tudo inventado. Quem mais vai dizer para eles? Rabinos dizendo isso para eles. Então muitos israelitas vão estar enganados. Cientistas israelenses, Israel Finkelstein fala isso hoje para Israel. Olha, esquece, aquela tua história é toda mentira. E terão aí 2 testemunhas falando o contrário. O anticristo ele vai estar falando isso. Muitos judeus estarão acreditando, mas na metade da grande tribulação, os judeus, eles podem até, eles ainda não se convertem totalmente a Jesus, mas eles já falam para o anticristo: olha, você não é quem nós pensamos que você seja. Nós achamos que você seria o Messias, mas o que você está fazendo, querendo fazer, de assentar-se no templo de Deus, querendo parecer Deus, de chegar lá no Santo dos Santos, de nos perdoar os pecados, vai ser, vamos dizer, é o significado do anticristo querer assentar-se no templo de Deus, querendo parecer Deus. Ele vai se apresentar como alguém que pode perdoar pecados. Os israelitas vão rejeitar isso.
Então os israelitas no mundo todo, eles ainda não creem em Jesus, mas para eles, o anticristo não é essa pessoa que ele dizia ser. Então, a aliança com o anticristo é rompida. E aí, então, ele vai começar a perseguir Israel. Vai aumentando como dores de parto. Provavelmente os judeus que estão nos outros países aí serão condenados e mortos. É o que a Bíblia diz, faz com que sejam mortos todos os que não adorarem a ele. E os judeus vão ter rompido essa aliança. Pois bem, os judeus que vivem em Israel, então ele vai iniciar um convencimento das nações, dizendo, nós temos que destruir agora aqueles que habitam lá. É esse momento que está sendo profetizado por Jeremias, ok? Vou ler de novo em versículos 7 e 8. Porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante, e é tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será salvo dela, porque naquele dia, diz Yahvé dos exércitos, que eu quebrarei o seu jugo de sobre o teu pescoço, ou seja, vou acabar com o domínio das nações, e quebrarei as tuas ataduras, e nunca mais se servirão dele os estranhos, porque hoje as nações ainda dominam Israel. A ONU, ela tem diversas resoluções que já condenaram Israel. Ele tem que sair de determinados territórios que, segundo a profecia, é território de Israel. Inclusive Jerusalém não pertence aos judeus. Isso eles já estão condenados, diversas resoluções. Por que isso não é colocado em prática? Porque hoje o país de onde provavelmente surgirá o anticristo, o país que ele foi fundado pela maçonaria, organizado pela maçonaria, a maçonaria tomou conta dos Estados Unidos, isso é provado na história, até cidades, os desenhos de cidades, eles seguem símbolos maçons, como o compasso, eles já fazem isso, tá bom? Com essa intenção. Ela foi fundada pela maçonaria, foi organizada, melhor dizendo, pela maçonaria. A maçonaria tomou conta daquele país. Aquele país, organizado pela maçonaria, o anticristo provavelmente vem da maçonaria. Esse presidente dos Estados Unidos, se ele chegar lá hoje e tirar o veto dele, os exércitos da ONU têm direito de entrar em Jerusalém e fazer cumprir a lei. Israel tem que sair dos territórios ocupados, inclusive Jerusalém não pertence a Israel, segundo a divisão dada pela ONU. Israel tem que deixar todos os territórios, ou seja, vai haver uma guerra. Israel está num território fora do local que é Jerusalém, a cidade do grande rei. Eles não podem ficar fora desse local, mas segundo a ONU, Jerusalém, ela é de administração das nações. Então, olha o problema que Israel tem. A qualquer momento, se o anticristo se manifestar nos Estados Unidos ou na ONU e tirar esse poder de veto, as nações podem invadir, ou seja, começa a batalha do Armagedon. O comentário prossegue. Este é o fim dos dias em que Israel entenderá o porquê da ira de Deus. Veja, esse mesmo capítulo 30, que Jeremias falou das dores de parto, desse dia do Senhor, chega no versículo 23 e 24, ele diz: eis que a tormenta de Yahvé, a sua indignação saiu. É uma tormenta varredora e cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. Não voltará atrás o furor da ira de Yahvé, até que tenha executado, e até que tenha cumprido os desígnios do seu coração. No fim dos dias entendereis isso. Ou seja, só quando Yahvé executar o livramento, aí é que Israel vai entender todo o significado do que Jeremias está profetizando aqui. O comentário prossegue. Jeremias falou do furor da ira de Yahvé e afirma que os israelitas não entendiam isso, mas entenderão nos fins dos dias. É uma clara alusão a estes momentos finais da grande tribulação. A igreja entende a razão do furor da ira, ou como diz o Apocalipse, consumação da ira. Capítulo 15, versículo 1, e usou a expressão consumação da ira.
ok? E Jeremias usou fim do dias, furor da ira. A ira ocorre devido à audácia do dragão e do anticristo em planejar ocupar o lugar que Deus escolheu para o Messias assentar-se. E, no caso, as nações apoiarem isso, né? O comentário prossegue. Paulo também fala do crescimento das dores de Israel durante a grande tribulação. Observe como existe uma harmonia do Apocalipse com Jeremias, com que o apóstolo Paulo vai falar. Na primeira metade, eles serão enganados pelo anticristo, mas quando romperem essa aliança, terão início um aumento das dores de parto. O apóstolo Paulo descreve a manifestação de Jesus para Israel, chamando de dia do Senhor. Descreve Israel tendo um momento de paz e segurança, que é o momento profetizado por Daniel nas 70 semanas. A primeira metade é de paz e segurança, porque eles estão em aliança com o anticristo. Então o anticristo não está perseguindo eles. Então, descreve Israel tendo um primeiro momento de paz e segurança na primeira metade da grande tribulação. Mas seguir-se-á a uma repentina destruição como dores de parto. Então o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: olha, vocês serão enganados pelo anticristo, vocês vão ter um momento que vocês vão dizer o seguinte: nós temos paz e segurança, estamos tranquilos, não tem mais problema nenhum. Porque eles fizeram uma aliança que Isaías chama de aliança com a morte, aliança com o inferno. Eles fizeram uma aliança com o anticristo. Vejam o que o apóstolo Paulo diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Na verdade, eu vou ler os versículos 1 e 3. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor, olha, ele está falando do dia da volta de Jesus, não existe dúvida, ok? Que é profetizado no Antigo Testamento, é também chamado dia de Yahvé. E claro, Jesus Cristo é o Deus eterno. Quando você pega a profecia junto o Antigo Testamento com o Novo Testamento, claramente Jesus é o Deus eterno. Ele era homem, mas também era Deus. Então ele diz: porque o dia do Senhor virá como ladrão de noite. A qual momento o apóstolo Paulo está falando? O mesmo momento da vindima, de Apocalipse capítulo 14. E agora no capítulo 15, ele está falando desse momento, vai falar do momento das 7 taças. É o final das dores de parto. O apóstolo Paulo está falando exatamente desse momento. Começa na metade da grande tribulação a perseguição do anticristo. Versículo 3. Porque o dia do Senhor virá como ladrão de noite? Porque fala de surpresa. Assim como aconteceu no arrebatamento, que é uma surpresa, aqui também será uma surpresa. As nações serão surpreendidas. E Israel vai se converter, então, mas é um momento de surpresa. O versículo 3, pois que quando disserem a paz e segurança, esse momento aqui, quando que eles dizem a paz e segurança? Quando eles fazem aliança com o anticristo. 3 anos e meio, ficou tudo tranquilo, eles dizem a paz e segurança. O apóstolo Paulo profetiza: então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, de modo nenhum escaparão. Ou seja, as dores de parto nós já vimos, que fala tanto de ímpios quanto de judeus. Dores de parto, judeus, perseguição. E os ímpios por causa do juízo de Deus. O comentário diz: as dores de parto descritas pelo apóstolo Paulo atingem toda a humanidade. Os ímpios não escaparão, mas Israel será salvo. Porque aí o apóstolo Paulo, ele ensina em outros momentos que por fim todo Israel será salvo.